Posso ir falando? Já tá. Então, eu me chamo Maria Inês Utzig Zulk, eu sou psicóloga da Fundação. Ingressei aqui em 1989, fazem 34 anos. E o CIET, ele começou em 1990, a partir de 1990, por aí, tá? Em 1990, na década de 90, em função do Mercosul, se pensou aqui na instituição, não por mim, mas eu acompanhei esse processo, como tinha a Mostratec, e a Mostratec começou então a contar com projetos vindos de países integrantes do Mercosul, então se pensou em aproveitar a estada dos professores, dos representantes dos países, enfim, para poder fazer uma troca de experiências, né, e contribuir, portanto, né, com a experiência de educação aqui na Liberato. Então, a partir dessa década, começa o CIET, Seminário Internacional de Educação Tecnológica, então ele tem um internacional justamente por conta disso, né? Porque ele abre, mas num primeiro momento, para países do Mercosul. E eu participava como inscrita do CIET, né? Como ouvinte do seminário, das oficinas, das palestras, né? De abertura, das conferências, e já participei como coordenadora de uma temática, de uma sala, de uma mesa redonda, né? Já falei, né? Já fui convidada a palestrar no CIET, coordenei o CIET mais recentemente, e o CIET ele teve várias experiências, né, de organização. Desde uma organização mais restrita a pessoas aqui da Fundação Liberato, ela era vinculada à comissão, à diretoria de ensino, e durante um determinado período a gente tinha parceiros, né? Então a diretoria de ensino chamava universidades aqui da região, entidades né, na área científica e tecnológica, representantes do poder público municipal, estadual, para construir a temática e indicar palestrantes. Eu lembro, assim, eu tenho na minha memória reuniões em salas grandes, assim, com um formato circular que lotava, né, para pensar a temática. Qual seria a temática do seminário, que mesas redondas, né, que oficinas, enfim, para construir a programação e indicar os palestrantes, né? Então era um processo bem rico, né? Porque ele contava com a presença de temas super relevantes e igualmente de pessoas muito qualificadas para poder falar. Já se teve também experiências de abrir para os alunos. No início ele era só para professores, né? Depois se abriu para alunos, com temáticas também que fossem relevantes para os alunos, né? Depois se parou um tempo, depois se retomou. Então eu acho que o seminário ele tem um histórico de formatos diferentes, né? Sempre com essa referência, né, de ser um seminário internacional de educação tecnológica. Então sempre pensado, né, com temáticas voltadas, né, para essa denominação do seminário, e formatos diferentes, com parceiros na organização, mais a Liberato, com a participação de alunos, né? Então eu participei dessa forma. Eu fui diretora executiva da Fundação Liberato durante 3 mandatos, então nessas experiências, né, na gestão, eu me envolvia bastante, né, com a busca de recursos, com a busca de parceiros, em ajudar a pensar temáticas, em construir parcerias. Então a gente teve na época, uma das edições do seminário foi junto com a SUEPRO, que é a Superintendência de Educação Profissional do Estado. Então a superintendência, na organização e na coparticipação, trouxe os professores da rede estadual, né, das outras escolas técnicas do Estado. Então isso foi muito legal, deu muita potência assim, para o seminário, né,
também porque ajuda, né, no processo formativo, né, dos professores da rede estadual de educação. As escolas e as feiras afiliadas à Mostratec também sempre tem uma presença. E lembro que a gente fez uma edição do seminário lá na Fevale, né, quando a Mostratec ainda era aqui. E a gente fez um seminário lá na Fevale, porque tinha um auditório, tinha melhores condições, era um espaço mais amplo. Porque quando a gente fazia a Mostratec aqui, não tinha espaço aqui dentro para fazer o seminário. Era um auditório, que era um auditório que não é hoje o que temos, era um auditório menor e sempre tinha, porque a Mostratec teve períodos que aqui o pessoal dormia, que vinha para a Mostratec, né? Tinha espaços ocupados para dormitório, né? Para os alunos, para os expositores. Então, a gente buscou a parceria com a Fevale, que é uma universidade aqui da região, e a gente fez um seminário lá. E pela primeira vez, na época, a gente teve a visita de um governador do estado, né? Eu lembro, assim, que foi muito importante, porque era um sinal de reconhecimento, de valorização desse evento, né? A secretária de Educação veio também, né? Então, acho que foi um fato, assim, que me marcou, né? Bastante. Tem fotos, eu lembro, assim, os alunos também ficaram muito entusiasmados, né, porque os alunos participavam, né, do CIET, e ficaram muito felizes com essa visita e, né, com esse reconhecimento e, né, na sua escola, né, de um evento organizado pela sua escola. A gente já contou com presenças muito qualificadas, né, de pessoas de fora do Brasil, dos outros países participantes do seminário, temáticas robustas, né? E sempre é um desafio o seminário, né? Sempre é uma dificuldade organizar o seminário acontece durante a Mostratec, que é o evento central. Então, conseguir pensar um formato que possibilite a participação, por exemplo, dos orientadores de projetos, que essa era a finalidade originária do seminário. Ou seja, enquanto os alunos estão apresentando seus projetos, expondo, os orientadores e os co-orientadores e acompanhantes que vinham, seja da delegação oficial do país ou de alguma entidade, né, que acompanhava, que pudesse participar do CIET. Então, como a Mostratec foi, né, assumindo uma proporção gigante, os orientadores acabam muito envolvidos. Aí tem reuniões dos orientadores, né, com orientações, né, com informações, enfim. Então, sempre desde o início era uma preocupação que formato fazer, como organizar, com que recurso organizar, buscar edital, né, para poder, de fomento, né, e acho que foi se conseguindo isso. Então, mas até hoje eu penso que é um desafio, né? Eu acompanho um pouco a organização, porque a gente trabalha aqui, a gente sugere palestrantes, né? Por exemplo, eu integro o eixo educação do núcleo, então a gente sempre é chamado para ajudar, contribuir com alguma temática, a indicação de algum palestrante. Eu ajudei a organizar, agora, 2016, eu acho que foi, 2015, 16, 17, não me lembro bem. A gente ajudou a organizar em parceria com a Unicinos e com a Fevale. Tentamos trazer um palestrante da Itália, né, que foi sugerido pela universidade, mas era uma pessoa que tinha uma mais idade, aí ficou um pouco difícil. Enfim, mas sempre é uma busca, né, de trazer pessoas que possam contribuir. Então acho que é isso, é uma história bonita, né, que tenta se superar a cada edição. Acho que algumas edições foram melhores que outras, né, se conseguiu trazer mais pessoas, mais participantes, temáticas né, legais, mais interessantes, mas no geral acho que o seminário ele é um espaço bem importante e que conseguiu se manter. Eu acho que isso é muito legal. Né? Ele não esmoreceu, ele não desapareceu, né? Ele conseguiu se manter, se reinventar, buscar alternativas, né? Eu vim também uma vez que, depois que eu fui diretora, eu fui cedida pelo governo do estado na época
do Tarso, né, do Tarso Genro. Eu coordenei um programa na área de formação profissional, e aí eu fui convidada também na época, junto com outros palestrantes, assim, para falar sobre esse programa, né. Então vim como convidada também, né, e a gente vê sempre esse esforço, assim, né, do seminário de se manter, se reinventar, e aí tem uma participação bacana, né, do pessoal que vem, dos alunos, enfim, da rede municipal também, não sei o que se faz parcerias com a rede de São Leopoldo. Então, acho que cada ano se reinventa. Se for pegar a história, cada edição é um esforço para poder se fazer presente e com qualidade. Com certeza, né? 3 décadas de seminário, muita coisa aconteceu com o mundo nesse meio tempo, né? E sempre foi um evento atual. Então, já passou a maioridade. É o balzaquiano, né? Um seminário que conquista uma condição balzaquiana, né? A sua 3ª década. Né? Sim. Bom, então se nós pudermos falar agora um pouco sobre o futuro do CIET, já que é um seminário de educação tecnológica, né? Como que tu pensas que isso vai aparecer nas futuras edições do seminário? Essa relação entre ciência, tecnologia e inovação, quais vão ser as próximas pautas que vão aparecer, o que vai causar interesse no público que vai assistir o CIET? Eu acho que o seminário, ele tem, assim, mesmo durante a história, né? A gente falou isso, né, no passado, no presente, agora está colocando uma questão do futuro. Eu acho que sempre, essa organização, ela sempre teve, digamos assim, atravessada por pensar a questão da educação, a educação e o trabalho, porque a gente é uma escola técnica, né? O tema da pesquisa, da ciência e inovação, né? E a tecnologia. Então, ela tem vários eixos, né, que organizam o seminário. E, bom, a gente já passou por várias mudanças, né, no mundo do trabalho, né? Na questão da tecnologia, da ciência, da inovação. A gente avançou, a gente passou agora um período de negação da ciência, né, de algo, coisas que a gente já tinha consolidado, né, no campo da ciência, que passa a se questionar. Então, digamos assim, a história não é linear e que né, vai sempre para frente, né? Às vezes ela dá uma recuada. A questão do trabalho igualmente, né? Agora a gente comemora os 100 anos da CLT, e a gente vê que também a CLT teve uma reforma trabalhista, né? Foi um avanço a CLT, mas também agora a gente teve alguns retrocessos. Então sempre está se, digamos assim, se interrogando, né, sobre esses avanços. São avanços que significam melhorias ou são avanços que às vezes significam retrocessos, né? Então eu penso que o desafio do futuro do seminário é continuar presente nesse espaço, que é um espaço tão rico, tão potente, de tanta troca, né? E que está presente uma geração que está se formando, né? Ou várias gerações, porque agora tem a Mostratec Júnior. Então, eu acho que ela é um espaço que tem um desafio de poder pensar o que é a educação nesse século, com a presença forte, né, da digital, né, dessas ferramentas que precisam ser pensadas, que precisam ser discutidas, se refletir sobre elas, sobre os benefícios dela, mas também os riscos que ela nos apresenta, né? E é o próprio mundo do trabalho, o que vai ser o trabalho, né, nesse tempo. A gente teve agora uma pandemia que acelerou algo que vinha em curso, né, que é a possibilidade desse trabalho remoto, trabalho online, né, áreas, né, profissões que se reinventam, né, que se repensam, que se reorganizam, novas possibilidades de trabalho. E a função do seminário é isso, é poder trazer essa discussão, né, para o seu lugar, né, de realização. Assim, né, para esse momento acontece a Mostratec, a própria pesquisa,
né, a questão da ética. Eu acho que o seminário não pode deixar de pensar esse tema da ética, né? Porque o conhecimento, a tecnologia, né, o trabalho, a educação, eles têm um sentido ético, que é que civilização a gente quer, que sociedade a gente quer. A gente quer uma sociedade que seja evoluída tecnologicamente, mas que a fome não esteja presente. Né? Que a saúde possa ser uma prioridade, né? Que as pessoas não morram de fome, não morram de doenças que se tem hoje, né? Conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico capazes de fazer frente a isso. Né? Então a desigualdade social, né? Aí tu reúne países de vários continentes aqui, e a gente sabe que tem continentes que tem uma condição, né, de precarização da vida, né? Então esse sentido ético, né, civilizatório, onde a gente possa substituir uma convivência baseada no ódio, né, no estímulo do preconceito, né, da intolerância, por valores de humanidade, né? Então acho que o CIET tem esse desafio, né? A tecnologia, ela tem que estar associada, pensar a ciência e a tecnologia a um sentido ético de uma civilização, de valorização, né, dos princípios de humanidade, né? Solidariedade, igualdade, respeito, tolerância, diversidade. Com certeza. Acho que são ótimas perspectivas para o futuro do CIET e é uma pergunta que tem sido muito interessante assim, de fazer para todos os entrevistados, porque cada um fala em um tema, mas todos recobram esse lado humano, né, da educação e de como a tecnologia tem que auxiliar a melhorar a nossa vida em sociedade, né, de formas diferentes por conta dos mecanismos que são diferentes, mas é algo que está sempre presente. Então acho que esse é o legado que o CIET deixou para cada um dos nossos entrevistados. Certo, acho que cobrimos uma boa gama de temas. Eu acho assim, ó, se puder fechar, né? É um pouco isso, que humanidade, né? Quer dizer, é função da escola, especialmente com as questões que a gente tem visto hoje, né? Quer dizer, a escola não pode se furtar, e o seminário muito menos, né? Porque é um espaço nobre de parar e de trazer pessoas e temas para pensar que humanidade a gente quer. A gente tem visto, eu sou formada em psicologia, né? A gente tem visto o adoecimento, né, da nossa sociedade, né? O aumento do adoecimento, né? Da intolerância, da dificuldade de conversar, de respeitar a diversidade, né, que nos constitui como humanos, né. E então problemas, né, de adoecimento, de mal-estar, de sofrimento, por várias razões, mas por uma forma de organização da sociedade. Né. Então acho que é tarefa assim de associar essa discussão da tecnologia, da educação, essa perspectiva de humanidade, né. Com certeza. Eu perguntaria ainda se tem algum nome de palestrante que a gente pudesse ir atrás para ter essa mesma conversa e também perguntar sobre como foi a experiência de palestrar no CIET, porque o que a gente tem mais fácil acesso são os professores e organizadores, né? Então, te lembras de algum palestrante que tenha sido marcante, que talvez a gente possa conseguir conversar? Contar? Olha, teve teve o Renato Oliveira, que foi secretário de Ciência e Tecnologia. Já falaram dele 2 vezes, parece que ele foi bem marcante. Tem o Gondim. Gondim também. Sim. A gente trouxe já uma professora do Paraná, que é da área da educação e trabalho. Fugiu agora o nome dela.
teve Marise Ramos, teve o Gaudêncio Frigoto, isso é para vocês entrevistar. Tem o Gabriel Gabrovski foi, ele era o superintendente da Suepro na época, que é Superintendente de Educação Profissional do Estado. Na época que a gente fez a parceria, o governador era Olívio Dutra, a gente fez uma parceria com a Suepro, e era o Gabriel Gabrovski. Ele é professor hoje da Fevale, e ele já palestrou também, ele tem uma relação forte, é um pesquisador na área da educação, acho que é uma pessoa bacana, que acompanha bastante a Liberato, foi conselheiro do CTD. A Marise Ramos, eu falei, Marise Ramos era da Fiocruz. Tem um outro cara, um engenheiro, que palestrou comigo e que também é um cara muito legal, é o Junico. Eu posso te passar depois o contato dele. E a professora, eu também posso te passar o contato, que é da Universidade Federal do Paraná, que é bem bacana. É uma estudiosa também dessa temática. Eu acho que é um pouco isso, assim. E tem sempre o pessoal dos outros países, assim, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, assim, né? Mas que já contribuíram. Alguns já nem estão mais na ativa, assim, né? Mas eu acho que como vocês estão conversando com várias pessoas, eu acho que vai se complementando também, né? Com certeza, né? Tem alguns nomes que aparecem mais vezes também, dá pra ver que foram palestras bem marcantes. Sim, sim. Tá sendo uma imersão na história do CIET. Mas é bacana fazer essa retrospectiva histórica, assim. É necessário. Tá bem? Ok.